É do livro Pão Nosso, a 72, intitulada Contempla Mais Longe. E está em Lucas 6,38, quando Jesus disse assim: porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão. Quando ele fala para a gente contemplar mais longe, ou seja, nós devemos ampliar, né, a nossa mente em conhecimento e em sentimento. Por quê? Buscar um entendimento mais elevado sobre a vida, né? Porque o universo, na verdade, ele não nos dá nada, ele apenas nos devolve. Por isso, a necessidade da gente ampliar os nossos entendimentos e sentimentos, né? E Emmanuel, ele fala da seguinte forma: para o esquimó, o céu é um continente de gelo, sustentando a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Aqui ele nos fala da visão de mundo, né? Para o esquimó, a visão de mundo dele é só gelo, que é só o que ele tem em volta, né? Para o selvagem, a visão de vida deles é acordar, caçar, comer, dormir, acordar, caçar, é a visão de mundo deles, não sai dali, né? E para o fanático religioso, o reino dos céus pertence somente a eles. Quem está fora da religião deles, eles não vão conhecer o reino dos céus. Essa é a visão, né, de mundo, de quem está com a visão mais fechada, né? E Emmanuel, ele segue falando: para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se preservares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituastes a perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Aqui, Emmanuel, ele nos fala sobre o campo do pensamento e da ação, né? Então, se eu buscar um pensamento em desequilíbrio, eu vou enxergar desequilíbrio onde quer que eu vá, né? Se eu sinto raiva, se eu procuro estar num ambiente sempre com brigas, com desavenças, o tempo todo eu só vou enxergar fúria nas pessoas, eu não vou enxergar outra coisa, né? Se eu prefiro alimentar em mim a tristeza, como bem explicado aqui na mensagem por Emmanuel, eu vou conseguir encontrar somente desânimo em todo o caminho que eu for. Não é assim que funciona? E se eu duvido de mim mesma, quem que vai confiar em mim? Se eu mesma não confio na minha pessoa, se eu não confio nos meus talentos, se eu não confio na minha força, na minha capacidade, quem vai confiar? Não é mesmo? É a mesma coisa do que eu oferecer um trabalho para alguém. Eu ofereço o meu trabalho, mas eu não ponho confiança no meu trabalho. Quem vai contratar o meu serviço? Ninguém. Não é assim? Então, se eu me habituei a situações de perturbação e eu gosto de atritos, eu crio atrito em tudo que eu vou fazer na vida. Tudo que eu for fazer, eu vou estar tendo um atrito. Eu vou criar confusão, eu vou discutir, eu vou, né, sempre. Porque eu sou uma pessoa que vive em guerra comigo mesma. A minha guerra é interna. Então, eu vivo guerreando e para onde eu vou, eu levo essa guerra, né? Qualquer lugar que eu entrar, eu vou estar levando discussão, né? É isso que está a minha zona, né, de pensamento, é ali. Então, Emmanuel, ele fala assim, ó: respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente, e dentro da organização na qual te comprazes, viverás com os gênios que invocas. Se
te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Em torno dos teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela, porque com a mesma medida que aplicares à natureza, a obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. A natureza igualmente te medirá, porque é o que eu disse lá no começo. O universo, ele não me dá nada, ele só me devolve. Então, eu tenho que vigiar o que eu estou mandando para o universo. Não é assim? Haverá sempre 1000 recursos diferentes para que eu mude a minha faixa vibratória. Haverá sempre vamos estar rodeados de recursos. A visão que eu tenho de cada recurso que vai me favorecer viver melhor ou pior no mundo. São os recursos que chegam. Depende da forma com que eu vou recebê-los, né? E se a gente amealhar o pior vai sempre ficar conosco. Se eu ficar naquela situação, mas isso não dá certo, mas eu não consigo, mas isso aqui não... Eu vou ficar ali, o universo não vai me favorecer em nada, porque é no que eu estou fixando o meu pensamento. Eu estou me colocando numa condição de que eu não consigo nada, eu procuro cura, mas eu não consigo curar, porque eu mesma já não acredito que eu possa ser curado, né? Eu mesma não acredito que eu fiz um tratamento e o tratamento deu certo, eu fiquei bem. Não, eu não vou sarar. Sabe, é onde está nosso pensamento. O meu universo é o que eu construo. Então, se você está num universo de sofrimento, é você que construiu esse universo. A vida está te oferecendo vários recursos para sair dele. Depende de você aceitar ou não. Ele não nos obriga a nada, não é verdade? Nós não somos obrigados a nada. Agora, nós podemos ou não aceitar. Por isso que a mensagem de hoje ela está claramente nos convidando a contemplar mais longe, a ampliar o nosso conhecimento, a ampliar os nossos sentimentos. É um convite claro que Emmanuel nos faz aqui. É mudar os nossos pensamentos, né? Retirando os pensamentos de tristeza, de revolta, de desânimo, retirando de nós, abrindo o nosso universo para que entre o bom, para que entre a esperança, né? Para a gente viver essa vida com mais fé, com mais força, com mais coragem, né? Se os problemas, eles chegam, mas eu sou capaz de enfrentá-los. Os desafios, eles vêm para me fortalecer e não para me deixar desesperançoso, triste, ou com raiva, ou doente. Não. Ele não vem para isso. Ele vem para nos fortalecer, encorajar a caminhada. Porque os recursos não nos abandonam, está sempre ao nosso lado. Basta que a gente tire a viseira e olhe com mais clareza. A gente olhar à nossa volta para ver o que a vida está me oferecendo, quais os recursos que a vida está me oferecendo, para que eu saia dessa situação. E assim, nós vamos nos sintonizar com as coisas divinas. Quando a gente consegue sair do desespero, da tristeza, a gente consegue se conectar com Deus. Como bem disse Emmanuel, que a natureza é obra viva de Deus. Nós fazemos parte da natureza. Nós fazemos parte da natureza, então somos obras divinas. O Criador nos quer ver bem. O Criador não quer ver ninguém triste, ninguém doente, ninguém fracassando. Ele quer ver todos com força, com coragem, vencendo cada dia a sua batalha. E a principal batalha é com a gente mesmo. São os atritos que nós mesmos
temos dentro de nós. Por isso que a gente leva, como eu falei no início, a gente leva para onde vai os conflitos, porque o conflito ele está em mim, não é nas outras pessoas. Então, essa guerra, ela é comigo. Eu tenho que vencer a mim mesmo. Não é assim que nós aprendemos? E para daí eu levar a obra divina aonde quer que eu vá. Ao invés de eu levar atrito, eu levo paz. Aonde eu levar desunião, eu levo a união. Não é assim? Que eu leve paz, que eu leve amor, que eu leve alegria aonde houver tristeza. Então, eu não posso deixar que essas energias venham contagiar outras pessoas. Se eu estou triste, qual é a melhor forma da gente se conectar com o Criador? Não é através da prece? Tenho certeza que todo mundo aqui aprendeu isso. Para que eu não saia de casa em desarmonia, levando essa desarmonia para onde quer que eu vá, primeiro eu vou ter a paz comigo mesmo, eu vou me conectar com o Criador, através da prece. Mestre, eu estou triste. O Senhor bem o sabe. O que eu posso fazer, Senhor, para tirar essa tristeza do meu coração? Para que eu receba as alegrias que eu sei que o Senhor tem, está me oferecendo todos os dias no meu caminho. O que eu posso fazer? Tenha certeza que a resposta vem. Porque Jesus não deixa ninguém, absolutamente ninguém, sem resposta. Basta estarmos com o coração aberto para ouvir o que Ele quer para nós, a direção que Ele vai nos dar para tirar a tristeza, para resolver um problema. Ele vai mostrar a direção. A resposta sempre chega. Basta termos fé no Criador. Não tem uma passagem bíblica onde Jesus fala: credes em Deus, credes também em mim? Então, para que a gente retire essas energias, conecte primeiro com o Criador. E aí sim você vai para o seu trabalho, você vai para os seus afazeres, porque você muda a sua faixa vibratória, que é o que a mensagem veio nos dizer aqui, né? Ai, gente, eu desliguei meu celular, vocês me desculpem. Tá só... Mas então, gente, essa é a mensagem que fica para a nossa reflexão de hoje, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com esse Criador agora. Oh, meu Pai. Divino Mestre Jesus, nós estamos aqui reunidos esta manhã em busca, Senhor, de melhorar a nós mesmos, em busca, Senhor, do nosso equilíbrio, para que possamos levá-lo aonde quer que caminharmos, para que possamos levar sempre, Jesus, o Teu amor, a Tua paz, que possamos, Jesus, levar esperança aonde não há, que possamos, Jesus, levar sempre energias positivas, para que as pessoas que se encontram ainda na negatividade possam, Senhor, ver em mim a esperança, a força, a coragem, o ânimo, para que elas também recebam dessa mesma energia harmoniosa que o Senhor tem a nos oferecer todos os dias. Que essa paz, Senhor, possa permanecer conosco, não só esta manhã, mas durante toda a semana. Nos envolva hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Agora, o Livro dos Espíritos com o Luiz, gente. Deixa eu só pegar aqui. Depois eu pego aqui meu mouse. Bom dia a todos. Bom dia. Em primeiro lugar, bem-vindo àqueles que estão vindo à nossa casa pela primeira vez e também àqueles que retornaram, né? Ficaram muito tempo ausente, mas tudo tem seu tempo, né? Tá balançando a cabecinha, né? Então tá bom.
Mas nada puxão de orelha, gente. Cada um tem os seus afazeres, os seus motivos para se ausentar em algum ponto. Mas não é aquela história que o bom filho a casa torna, não é mesmo? Agora ficou melhor para mim, né? Um pouquinho mais alto. Bom, nós estamos no Livro dos Espíritos e nós estamos numa fase de falando a respeito da lei de adoração. Não é isso mesmo? E a Diene trouxe essa mensagem, contempla mais longe. Lembrando a todos que o Livro dos Espíritos também é um livro de estudos e todos que estão aqui na assistência podem, dentro do tema que nós estamos tratando, pedir uma parte para fazer alguma pergunta ou também acrescentar algo que realmente vai ser útil para todos nós, tá bom? Estejam à vontade, se eu der a palavra, né? Eu falo demais. Brincadeiras à parte. Mas é bom a gente dar uma relaxada, porque muitas vezes nós chegamos num local e muitas vezes ficamos como aquela história, cachorro caído do caminhão de mudança, perdidos. Mas sejam bem-vindos, tá bom? Pois bem, nós vamos trabalhar justamente na parte que nos toca, que é a respeito da lei de adoração. E as questões que nós estamos tratando hoje vai ser a questão a respeito da prece. A Diane falou a respeito de prece aqui. Não existe acaso, são não coincidências. O plano espiritual sempre trabalha para nos mostrar que eles estão atentos a nos auxiliar. Se nós vamos falar de prece, ele foi falar e a Diane tocou no assunto de prece. E eu anotei algumas coisinhas aqui, olha. Ela falou mudança de vibração e colocou também aqui o recurso da prece. Não foi, Diane? Você falou isso, não foi? Ou já esqueceu? Tá igual eu com amnésia? Alzheimer ainda não, né? Então tá bom. Tá livre ainda? Então tá bom. Mas é assim. Essa questão que Kardec faz aos benfeitores da codificação, ele vai justamente começar com isso aqui, olha. Agrada a Deus a prece? Vamos fazer uma perguntinha para vocês. Deus é nosso Pai. Agrada a nós um agrado de um filho? Com certeza. Pronto. Tá respondido. Não faz com que nós sintamos bem quando um filho nos agrada? Não agrada aquele agrado que, pai, toma isso, toma aquilo. Não, pai. Natural, uma forma natural. Pai, eu te amo. Pai, eu estou com você. A prece também é esse sentido. Pai, ligamos a ti por esse fio do pensamento, que é a prece. A resposta que esses espíritos benfeitores nos deram, não foi só a Kardec, porque isso nós estamos hoje vendo, né? É a seguinte: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida. Porque, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Alguém tem um exemplo disso aqui dentro dos livros da doutrina espírita?
O livro Nosso Lar, lembra muito bem alguma coisa? Vocês já leram? Quem já leu o Nosso Lar aqui? Que bom, né? Como é que estava André Luiz naquela região de sofrimento? Não é? Eu vou ler um pouquinho aqui, mas antes de tudo eu vou fazer um comentário a respeito desse aspecto aqui. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo do que a prece lida. Por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Eu passei uma experiência numa casa espírita uma época, que as pessoas estavam fazendo um seminário. E uma das pessoas que estava promovendo, que estava coordenando o seminário, pediu para que todos que estavam ali participando fechassem os olhos, que ela ia fazer uma prece. Não é? E eu fechei os olhos, mas é aquela história, um olho no peixe, outro no gato, né? Por quê? Eu estava procurando me concentrar, mas quando eu percebi, palavra por palavra, sem sentimento, eu abri o olho. Falei, peraí, esse negócio está errado, velho. Lendo, já era de costume ela ler, pelo que eu percebi. Pausada, olhando no papel e olhando para a Assembleia. Aquilo eu falei, peraí. Cada um tem o seu... Aquilo não me tocou. Não me tocou. Tanto é que eu abri os olhos, porque alguma coisa estava errada. Eu poderia estar consciente da prece que eu poderia ter feito. Eu poderia entrar em comunhão. Mas aquilo me tornou estranho. Esse é o meu jeito de pensar, tá bom? Isso é uma coisa particular. Mas nós temos que estar também observando. Você pode perceber que uma pessoa não está orando dentro de uma casa espírita, como nós estamos tratando aqui. Não está orando com fervor, com gratidão e tudo mais. Mas você pode estar orando com gratidão e com fervor, independentemente de que você está fazendo. Mas o ideal é que nós que estamos coordenando esse sentimento, que nós possamos transmitir para aqueles que estão nos ouvindo um sentimento que está saindo do nosso coração, do nosso íntimo. Né? Faz sentido para vocês? Se não, vamos embora. Brincadeira, tá bom? Mas, então veja só. Mas não creais que o toque a Deus, a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte, da parte daquele que está orando, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Vou ler o trecho de Nosso Lar um pouquinho, para vocês terem uma ideia. Quando André Luiz resolve apelar ele fala assim, eu vou pegar um pequeno trecho para que vocês possam ter ideia. A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Olha que imagem belíssima, né? Uma bolha de sabão, quando entra no ventania, ela se dissipa na hora. Puf, vai embora. Esses conhecimentos intelectuais, esses conhecimentos que nós temos, é válido sim, porque o homem deve crescer em ciência e sabedoria. Certo? Mas ele perguntou, para quem eu vou recorrer pelo sofrimento que eu estou passando? É o momento dele estar começando a perceber que aquele conhecimento que ele tem, sem alguém supremo, não vai faz efeito nenhum para sanar o problema que ele está passando. Aí ele diz, tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. A resposta dos benfeitores. Aquele que é orgulhoso, a prece é, de uma certa forma, inútil.
enquanto você não queda o seu orgulho. Deixa eu colocar aqui. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida. Olha só. Fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Olha só como é que ele já começou a sentir alívio. Eu que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se minha atitude renovadora. Agora, essa palavra impor, o que você impõe a alguém? É forçado a fazer. Então ele se forçou a entender que alguém supremo existia acima dele. Tornava-se imprescindível confessar a falência do meu amor próprio a que me consagrara orgulhoso. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Será que um dia nós vamos passar por isso? Ou já passamos? E aí ele diz, quanto tempo durou o rogativo? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva de lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus? Embora não cogitasse de conhecer a atividade sublime quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o eterno Pai quando providenciava nem as aves inconscientes e protegidas? Bondoso a flor tenra dos campos, e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes. Aí eu vou ler porque isso é muito interessante para que nós possamos entender. Um relato deste que para nós vai fazer muito efeito se nós meditarmos nisto. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Olha só, André Luiz foi muito poético nisso. A prece é o elixir da esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho... Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Inclinou-se e fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Uau! A prece dele foi atendida. E esse velhinho era Clarencio, que sempre estava visitando ele desde quando ele entrou no umbral. Mas, devido ao seu padrão vibratório de angústia, de dor e todos os outros sentimentos, ele não conseguia vê-lo. Mas a partir do momento que ele elevou o seu sentimento em prece, Clarice se fez visível a ele. Alguma pergunta? Para que nós possamos passar para um outro item aqui, na mesma questão. Tá? Alguém quer comentar? Se não, nós vamos em frente. Bom, no livro Pão Nosso me chamou uma atenção. Quem não estava aqui ainda, a Diane leu a mensagem 72 do livro Pão Nosso. E o parágrafo que me chamou muita atenção é este: respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente,
e dentro da organização na qual te comprases, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo com tons e matizes, e se te fixares no trabalho, encontrará 1000 recursos diferentes de servir. Ok. E o trecho que mais me chamou a atenção é isso aqui, olha. Viverás com os gênios que invocas. E quando nós estamos em oração, que gênio é esse que nós vamos invocar? Não é Deus? O gênio supremo? E não precisa de esfregar a lâmpadazinha para que o gênio apareça? Hã? Mas é preciso que nós saibamos estarmos invocando alguém que está acima de nós. E aí o que acontece? Não apareceu o Clarencio, que veio auxiliar André Luiz naquele momento? Não? Tudo bem. Então vamos fazer uma outra coisa aqui. Vou ler um trecho do Evangelho que eu mais gosto. Apesar de... Não gosto, eu amo. João, o poeta que escreveu sobre a vida de alguém, que é o Cristo. Esse, não estou colocando assim, é o suprassumo das coisas. Porque ele conhecia, ele tinha um sentimento de amor tão grande por Jesus, que Jesus deu a ele a oportunidade de reconstruir a sua igreja. Quem foi este? Reencarnado, Francisco de Assis. Foi João Evangelista. Bom? Só para ter ideia. Lindíssimo livro. Bom, vamos lá. Aqui Jesus orando por nós, que está em João 17. Oração de Jesus pelos seus discípulos. Aí fala, por que está orando por nós? Porque nós somos discípulos do Cristo. Nós não somos apóstolos. Discípulos é todo aquele que crê que o Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós não cremos nisso? Então ele diz assim, eu vou ler por partes, tá? Depois, se vocês quiserem, vai em João 17. Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora. Eu estou tentando abrir a letra aqui, mas não é tablet não, viu, gente? Ai. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Só isto já dá a entender que o Cristo orava ao Pai. Quem somos nós para também não fazermos isto? Este ser supremo que esteve entre nós tinha e tem um elo com o Pai, tamanho do respeito que ele tem por Deus. E aí ele diz, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e vou embora para ti. Pai Santo, guarde em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. E aí eu vou dar mais uma avançada aqui. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E não rogo somente por estes, pelos apóstolos que ali estavam. Bom? Aqui por isso que eu vou dizer que ele está orando por todos nós. Que é o versículo 20 do capítulo 17, se vocês quiserem.
E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. É ou não é? Não somos nós envolvidos nessa trama aqui? Pronto. Esse é o Cristo, que está nos ensinando a orar, que está nos mostrando o quanto é importante esse sentimento de nos ligarmos a Deus. Alguém quer comentar? Porque assim fica como se fosse um evangelho, né, pessoal? Não é um evangelho, é um livro dos Espíritos. Tá bom? Alguém quer trazer um comentário ou como é que é? Quer que eu deixe? Que nós temos mais ou menos uns 10 minutinhos, gente. Estou tentando cutucar vocês, mas está todo mundo caladinho. Eu quero fazer um comentário rápido. Então, Fala, mão, Maria. sobre a prece que você falou antes, que você não criticou, mas abriu os seus olhos quando a mulher leu a prece e como a resposta lhe disse. Eu acho que às vezes a pessoa que quer fazer a prece está tão desesperada que precisa de uma inspiração para... E eu concordo que ler também só com os olhos não chega, né? Não chega a Deus, mas eu acredito, eu mesma já tive épocas que eu precisava ler alguma coisa porque eu mesma não conseguia pensar em nada. Sim, sim. Então é sobre isso que eu quero que você comente. Tá. Pois bem, eu vou complementar. Foi muito bom você fazer isso, porque é o seguinte, porque era uma pessoa experiente já no seminário que ela apresentava, e o papel já estava muito poído. Eu percebi isso. Era hábito dela. Não foi que ela abriu um livro e leu, mas era um papel que estava uma frase natural já lida. Então eu notei pela parte da mecânica dela. Porque mesmo que nós possamos ler, vocês perceberam que eu fiquei meio emocionado aqui? Porque eu li alguma coisa que me sensibiliza. Eu poderia ler assim, e João fez isso, mas por isso que esse evangelho de João me toca. Porque eu vejo ele falando do Cristo com tanto amor, não é devoção, é amor puro mesmo. Por isso esse tipo de coisa. Então, eu espero que tenha respondido a sua pergunta. Eu notei esse aspecto. Vai lá, Samuel. Eu quero dizer o seguinte, depende do receptor. Sim. Se ele tiver um carência e determinado a absorver o que está sendo falado, desonera como foi expressado. Sim, foi isso que eu falei. A percepção vai filtrar o que é de bom para você. Sim. Assim é a minha opinião, assim que a gente tem que fazer. Entendeu? Sim, foi isso que eu falei no início. Vocês lembram que eu falei que poderia estar tocando muitas pessoas, mas a mim não tocou. Por isso que eu abri os olhos, para observar a situação que estava ocorrendo. Que isto sirva de lição para mim também. Eu poderia estar orando, mas no meu ponto de vista isso me interfere. Pessoalmente me interfere quando alguém está maquinalmente fazendo alguma coisa. Às vezes me atrapalha o raciocínio. Porque fala, poxa vida, eu me perco porque ainda não sou perfeito, para me isolar totalmente de alguém que está falando maquinalmente. Apesar de eu gostar muito de máquina. Né? Máquina é aqui primeiro. A prece individual, assim eu compreendo, uma conversa com o nosso Pai. E a prece coletiva, ela amplia essa condição de comunicação? Como se dá isso? Tá. Eu vou responder a pergunta depois, você fala, tá? Vocês conhecem o carro turbo, turbinado? O que é um turbo? Responder? Hã? Posso responder? Pode. Aproveitamento da maneira que eu compreendo, da entrada de ar, aproveitamento da dinâmica. Sim. Aumento de potência. Sim. Ok.
Vocês já chegaram numa coisa. Eu vou dar uma pequena aula de mecânica, é o que eu mais conheço. Eu não conheço de evangelho, não, gente. O turbo surgiu num sistema seguinte. Todo gás que sai do escapamento, ele gera uma velocidade. Então, eles aproveitaram essa velocidade desse gás que sai para fazer com que uma turbinazinha aqui, que está no escapamento, gire uma outra turbinazinha que está aqui, para sugar o ar com mais força e empurrar para dentro do motor. Certo? Porque o motor normal chama-se motor aspirado. Vocês já viram falar assim, o motor é 3.0? Porque a soma dos seus cilindros dá 3 litros. Quando o motor é aspirado, quando o próprio motor suga o ar, ele preenche praticamente 55% do volume total. Certo? Então, quando você injeta para dentro o ar com força, ele praticamente preenche toda a área do cilindro. Por isso que a potência aumenta. Então, a prece coletiva turbina, sim, o ambiente. Move. Não é aquela história que está lá nos evangelhos. E o ambiente se moveu quando estava todo mundo orando. Existe um livro chamado Iniciação Viagem Astral, de Lancelin. Ele mostra que eles estão num estádio, lá no Brasil, parece, em um jogo de futebol. Todo mundo gritando, todo mundo coisa, aquela coisa. E ali os espíritos estão ali nos auxiliando. Aí o Lancelin, eu não sei se foi bem Lancelin ou alguém, colocando, que falou, olha, se toda essa energia que está todo mundo expandindo em alegria, em vibração, no esporte que está, fosse canalizada para fazer curas, vocês não teriam nem noção do que isso ocorre. Já viu falar dos lugares santuários, onde você entra e o ambiente chega a estar assim, você não sabe, está tão grande, por causa das preces coletivas, das preces sinceras. Por isso, isto move montanhas. E essas montanhas que nós trazemos, montanhas de sentimentos angustiosos, que nos pesa. Não tem aquela história que quando você perdoa alguém ou se sente perdoado, você não tira um peso das suas costas? A prece também nos alivia. Como o André Luiz falou, chorou e aliviou. Né? Todo mundo, obrigado pelas coisas. Maria, eu respondi as suas perguntas? Sim, você falou especificamente da mulher, mas eu só usei como exemplo, eu estava mais interessada em cada um de nós, quando a gente está fazendo a nossa oração, e a gente recorre a uma oração existente, sei lá, Pai Nosso, sim, ou alguma coisa que a gente lê e que toca. Sim, eu gostei muito seu questionamento, porque muitas vezes nós estamos falando aqui, fica algumas coisas soltas. Não é isso, eu vou deixar bem claro. Não é essa prece que você vai fazer aqui. Mas eu vi que alguém estava fazendo uma prece que não estava condizente com o pensamento que eu tenho a respeito de prece. Tá? Fique bem claro para todos aqui, que eu não estou condenando quem lê. Sim. Porém, se você tem mais entusiasmo, se você acredita naquilo que você está dizendo, você consegue atingir uma plateia maior, não é verdade? Então, essa coisa da energia, de você acreditar e não simplesmente estar lendo da boca para fora, por isso que te incomodou. Porque talvez o sentimento, naquele momento, ela não estava acreditando no que ela estava lendo. Sim. Simplesmente ela só estava lendo. Sim. Então, pode ser do receptor entender o que ela está querendo passar, porém, se você tem um sentimento maior, você coloca um sentimento maior e acredita naquilo que você está lendo, você realmente vai ter mais receptores, né, recebendo aquela mensagem. Sim. E acho que esse é o intuito de qualquer peça. Sim. Você colocar o sentimento nela
De corações. Sim. Foi muito bom o apontamento de vocês, gente. Eu não condenei aqui quem lê uma prece. Tá? Foi um momento para me trazer como exemplo, como uma coisa didática, para que nós possamos perceber que quando uma prece é feita, mesmo lendo, e toca alguém que saiba interpretar aquela letra da coisa, é belíssimo. Toca mesmo, porque ele está demonstrando que o sentimento que ele tirou daquilo ali é dele e ele está doando, tá bom? Nosso tempo acabou, mas vamos dar a oportunidade para que o nosso irmão e amigo Rafael possa trazer a continuidade dessa nossa atividade de hoje, porque com certeza ele vai falar alguma coisa desse sim, tá bom? Obrigadão. Luiz, seu telefone aqui, Luiz. Gente, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Interessante, Maria, você falando isso sobre a prece, né? E é normal a gente passar por isso, né? Porque quando a gente geralmente pensa em fazer uma prece, é no último momento, né? É no desespero que a gente está. Difícil é aqueles que acordam agradecendo a Deus, né? Pelo dia que teve, pela família que tem, pelo pão, pelo trabalho, pela saúde. Mas quando o dinheiro falta ou a doença chega, Deus, por favor, me ajuda. Eu sou tão bonzinho. Aí não sabe nem como falar, não é verdade? Mas é desse jeito. Quem aqui não passou por isso? Quem aqui não teve esse momento? Eu fui uma dessas pessoas. Mas essa prece, quando você fala, eu tenho a necessidade de realmente ler, é porque às vezes a gente quer que uma pessoa estivesse fazendo uma prece pela gente. Essa é a necessidade de ler. Mas quando eu estou em conexão com Deus, com Jesus, isso se torna mais fácil. Porque o que é a prece? É a sua conexão com o Pai Maior. É amor. Prece é amor. Se eu tenho amor no meu coração, eu consigo me conectar mais fácil com Deus. Então é diferente chegar aqui, Pai nosso que está no céu, você fica seja vosso amém. Ok, é uma prece, não é verdade? Foi de coração? Não sei, talvez não. Mas quando eu falo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Em se perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Existia uma diferença, né? Uma coisa mais de coração. Essa é a diferença. Não é difícil a gente fazer essa prece. Difícil a gente começar a mudar os nossos atos, as nossas atitudes, para que possamos ter uma conexão maior com Deus. O problema está em nós, não na nossa prece. O problema está em nossos atos, nas nossas atitudes. Essa é a diferença. Quando a gente começa a mudar tudo isso, vamos ter uma conexão maior e uma forma de se conectar com Deus diferente. Não só de uma prece, de uma conversa. A prece é uma conversa com o Pai. Eu chegar aqui, Pai, eu queria falar, lá em Recife, ele fala painho, né? Painho, eu queria falar com o senhor, assim e tal. E aí ele vai sentar, vai conversar e vai escutar. Porque Deus responde a gente através dessa prece. Né? Mas eu vim falar de um tema que também fala sobre isso, né? Que é um tema, acho que assim, todo mundo pratica aqui dentro da casa, que é o perdão. Né? Então, assim, vocês só vieram me ajudar, me ensinar, que eu acho que todo mundo aí faz, quem não pratica sou eu, não é verdade? Então, assim, o tema que eu escolhi para o Evangelho de hoje foi o capítulo 10, que é o tema das bem-aventuranças, no caso, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos. Né? E falar sobre o perdão. Né? Porque é uma coisa que é muito difícil perdoar. Muito difícil. Porque nós somos muito orgulhosos. Nós somos muito melindrosos. Né? E muitas vezes
nós culpamos, muitas vezes não, a maioria das vezes, nós culpamos as pessoas pelos nossos sofrimentos, né? A gente não para de enxergar. Né? E a gente pergunta, o que é perdoar? É eu chegar aqui e aí você fala, né? Quantas vezes devo perdoar, né? Aqui fala, vamos bem no comecinho, perdoai para que Deus vos perdoe. Aí tem, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Se contra vós pecou vosso irmão, ide, fazei-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Quando ele fala isso aqui, Jesus não está dizendo, se bate a minha face, dá outra face, né? Aí se aí for seguir aqui, a gente vai participar daquele campeonato que é o tapa na cara, né? Não, mas bate aí, pá, aí tá. Não, miserável, bateu, aí é mais outro tapa. Não é isso que ele está dizendo, gente. O perdão, ele não é eu chegar, você fazer o mal e eu amanhã tá tomando, sabe, chamando você para ir na minha casa, jantar, tomar um café, não é isso. Não, porque nós não temos essa condição de ter, muito poucos aqui conseguem fazer isso. Mas primeiro é não guardar o ódio dentro do coração. É tentar, porque isso não faz bem. É a gente amanhã poder passar na rua, encontrar, sentar com ódio, com raiva, querer que ele morra ou que aconteça alguma coisa ruim. Porque quando a gente tem raiva, a gente fala um bocado de besteira, né? E a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa, eu te odeio. Não foi da boca, você falou do que o seu coração está cheio. Você está cheio de ódio naquele momento. E Deus, ele nos oferece 3 coisas muito importantes. Arrependimento, primeiro. Ele dá a chance para que a gente se arrependa das nossas faltas. Ele dá a chance para que o nosso irmão também se arrependa. Ele nos oferece perdão, para que eu possa perdoar e ele também me perdoa. E oferece expiação. Que hoje Kaique é dentista, né, Kaique? Arranca dente. Mas amanhã alguém vai arrancar o seu. Você vai ficar velho, o dente vai amolecer. Sabe aquela vez que você diz assim, não dói não, injeção, vai doer, miserável. Aquele barulhinho da máquina, que ninguém gosta, né? Que ninguém fica branco, desmaia. Hoje eu arranco o dente, mas amanhã alguém vai arrancar o meu. É uma verdade. Eu disse isso aqui um dia desse, uma terça-feira. É a lei, a expiação, ela é progresso na nossa vida. Depende de como eu olho. Depende de como eu vou entender aquele sofrimento. Porque o sofrimento, ele é progresso. Se não existe o sofrimento na nossa vida, como é que eu vou evoluir? Eu vou continuar errando, até eu passar por uma dor. Então eu vou saber que o arrancar dente dói no dia que eu for arrancar o meu. Por mais que eu tente imaginar, mas eu só vou saber a dor quando eu for arrancar.
A dor da injeção, a dor do dente, a dor de arrancar o dente, a dor de esperar, né? Passar, cicatrizar. Então, expiação é progresso. Agradeça pelo que vocês estão passando. Não é permanecer sofrendo. Entenda, expiação é progresso, mas não é, eu saí daqui, eu tenho que procurar sofrer. Não, não é isso não, gente. É olhar para aí. É isso aqui, mas vamos seguir em frente. Então, perdoar, se você está passando essa dor, o que é que você tem que fazer? O meu irmão me machucou. Certo? O que é que eu posso fazer do arrependimento? Eu vou aprender qual foi a situação, o que foi. Deixar de lado, peraí, vamos ter maturidade. Por que eu estou passando isso? Será que foi ele que errou? Será que também eu não tenho culpa? Não é verdade? Aí ele fala aqui. No item, veja só, no item 14, né, do Evangelho, tem nas instruções dos Espíritos, fala assim, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Né? Aí ele fala, dentro desse item, está falando sobre perdão. Veja só. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É em particular desse ponto de vista que vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Um dos grandes problemas do coração humano. A falta de perdão. Aí veja, quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Há alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros. É dado, entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Entendeu? A importância de perdoar. Hoje a medicina comprova o que o Espiritismo vem falando há muito tempo, né? Que nós somos o que nós pensamos, porque nós somos energia. Hoje a medicina estuda o magnetismo. Quantas pessoas hoje estão hospitalizadas, doentes, devido à quantidade de ódio que tem no coração? Esse ódio causou doenças que hoje são incuráveis. Você já percebeu alguém que ganha na loteria alegria? A sensação é boa, né? Mas eu não sei porque eu nunca ganhei, né? Mas acredito que deve ser, né? O pessoal deve ficar muito alegre, ganhou, a felicidade, né? Você sente uma coisa boa, né? Ali, alguma coisa boa. Digo na loteria, mas uma coisa boa. Você ganha um trabalho bom, compra o seu carro e aí sente aquela paixão, uma coisa muito, uma energia muito boa. E quando a gente passa uma raiva, a gente sente mal-estar, algumas pessoas vomitam, dor de cabeça, a pressão sobe, batimento cardíaco, taquicardia. Você está entendendo?
E isso, gente, a gente ri, mas isso é uma coisa muito séria. Porque isso é energia que destrói as células do corpo. Isso causa um dano, muitas vezes, irreversível. Pesquisem, gente. Pesquisem, estudem. A casa que oferece os estudos. Na hora que você começar aqui, quem chega no passe hoje, que está fazendo aula aqui no passe, vai saber o que eu estou falando. Sabe, quando a gente pega o pessoal que está no atendimento fraterno, que vai fazer o tato magnético, que vai dar o passe, que sente as energias. Alguns passistas, a pessoa não estiver preparada, passa mal, porque vai absorver a energia daquela pessoa que está deitada. E acontece. Então a energia é isso. Então, se eu sou o que eu penso, se eu tenho ódio no meu coração, estou atraindo coisas negativas e só vou atrair energias negativas para mim. Não é fácil perdoar. Em nenhum momento estou dizendo que é fácil perdoar. Mas hoje, o Espiritismo vem nos mostrar as consequências da nossa vida se a gente não perdoar. Né? E no Evangelho fala, perdoar e, né, vai com o teu irmão enquanto está aqui, porque depois vai ser pior. Quem aqui não tem problema? Quem aqui não tem decepção? E acredito não, né? O perdão, ele vai acontecer porque alguém ofendeu a gente. Quem ofendeu a gente não foi o nosso inimigo. Porque para o nosso inimigo a gente está preparado. Se eu não vou à cara daquela pessoa, eu não vou dar chance para que ela apronte comigo. Vem das pessoas que a gente ama. As faltas, né? As coisas que acontecem vêm das pessoas que a gente ama. De um pai, de uma mãe, de um irmão, de um filho. A decepção vem dessas pessoas. Por isso que Deus é perfeito. Ele criou a família. Não é isso? O homem para casar com a mulher, ter filho. E ali a gente aprende. A gente aprende a perdoar. A gente aprende a amar. A gente aprende a perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quando o nosso filho comete um erro. Não é verdade? Mães, pais aqui. Só que isso a gente tem que fazer não é só com a nossa família, mas com os nossos irmãos que estão aqui. Não é sair daqui, eu vou dizer, eu vou perdoar o mundo. Aí não tem condições disso. Mas eu acredito que todo o mundo aqui, deve ter alguém aqui que machucou o coração de vocês. Que a gente olha talvez uma foto antiga e vê que há uns anos atrás estavam reunidos no Natal e que hoje cada um está distanciado. Reflitam. Pensem, para ver se não está na hora de perdoar. Se vocês acham que tem condições de conversar com a pessoa e resolver, aproveitem. Aproveitem. Porque a pior coisa que existe é você ter uma desavença e talvez um dia que você quiser procurar, a pessoa não está mais aqui. Conheço pessoas que não falam com a mãe ou com o pai. Eu dei um exemplo aqui, eu perdi um irmão meu em 2008, num acidente de carro, meu irmão mais novo, com 30 anos de idade. E antes disso, isso é um caso pessoal meu, e eu passei um problema com a minha irmã criou um problema e por conta disso, meu irmão e eu acabamos não falando com a minha irmã, né, durante 2 anos. Não por conta minha, dela mesmo, que ela não queria contar. E quando meu irmão faleceu, eu tive que dar notícia. Quando eu cheguei na casa da minha irmã, ela não estava em casa. E aí foi eu, minha mãe, minha esposa, meu filho com 1 ano de idade, Maria estava grávida da minha filha, e minha tia. E aí a vizinha foi chamar ela na casa da cunhada dela. E quando minha irmã chegou na esquina, assim, que ela me viu ela, ai meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí eu falei, ó, Micheline, infelizmente, Rafa sofreu um acidente e morreu. E minha irmã caiu no chão, um choro profundo.
Ah, porque eu precisava perdoar, eu precisava dizer que amava. Essa é uma dor que minha irmã vai carregar pro resto da vida. Pro resto da vida. Por mais que passe um ano, mas isso, no fundo, isso vai ser uma coisa que dói. Você não tem oportunidade. 2 anos se passaram. Quantos abraços perdidos. Quantos eu te amo jogado ao vento. A oportunidade de dizer, olhando para a pessoa, dizer eu te amo. Você é importante na minha vida. Vamos deixar isso de lado. Mas ao mesmo tempo essa dor me uniu de novo com a minha irmã. O amor venceu. O amor foi mais forte do que qualquer passado, né? Das dores que nós tivemos, do problema que nós tivemos. Mas quantos de nós não estamos jogando fora a oportunidade que temos agora? Quantos de nós? Aproveitem, gente. Não joguem a oportunidade de vocês fora. Não joguem. Porque eu tive esse exemplo dentro da minha própria família. E eu vi a dor que minha irmã passou. Eu vi o sofrimento que ela teve. E sofre todo mundo. Ela, eu por estar distante, a família toda. Porque separa. Quebra-se um laço. Você deixa de ver seu sobrinho crescer, um filho crescer, um neto. Será que vale a pena? Sabe, meu cunhado pegou o documento, está lá no Brasil agora. Meu cunhado era um que não falava nem com o pai, nem com a mãe. E a minha sogra estava, por conta disso, ela está com depressão, né? Ficou muito ruim, foi hospitalizada, tudo, indo para o hospital. Se pegar uma foto dela de 10 anos atrás, uma foto agora, você vê a diferença, assim, ó. O que causa dor no corpo. O sofrimento, ele desgasta, ele acaba com a pessoa. E muitas vezes ele tira a vida. Ele tira a nossa vida, ele tira a nossa paz, o nosso sono. Isso desgasta. E o que é que falta na gente, né? Eu trouxe uma pintura, né? Um quadro. Eu gosto muito de... Você poderia colocar aí, por favor? Tinha deixado ali, mas não sei porquê. Eu gosto muito de arte também. E eu trouxe uma pintura que é, vocês vão... Talvez vocês já tenham visto, mas não sei se sabem o significado dessa pintura. Você poderia colocar ela cheia, por favor? Essa pintura aqui é de um pintor muito famoso. Esse quadro foi feito em 1827, se não me engano. Joseph Désiré Court é o nome dele. Pintor francês. Essa pintura, 1827, se eu não me engano. E eu acredito que vocês já devem ter visto esse quadro, né? E pintura eu gosto muito. Eu não gosto de pintura abstrata. Eu sou muito a pintura de paisagem, de surrealismo, de realismo. No caso, é uma pintura de realismo. E eu já tinha visto essa no Brasil. E eu visitei algum museu de artes aqui em Worcester, tem um perto da minha casa, e tem o museu também de artes também lá de Cambridge. Quem for, vai lá, é muito bom. E aí eu peguei um flyer dessa pintura quando estava lá vendo os quadros, e aí eu fui ler. Que eu sempre achei bonito, porque é a pintura. Se você olhar a pintura, o desenho do corpo, a perfeição com que foi feito isso aí. Então, esse quadro, o que é que ele quer dizer? Ele aqui está falando o seguinte: a mulher, ela representa a vida. A criança, o futuro. O pai, que está se afogando, o passado.
E aí você pergunta, qual o nome dessa obra, né? Essa obra, o nome dela é O Homem que Perdeu a Sua Vida e o Seu Futuro por Estar Agarrado ao Passado. Assim somos nós. Nós perdemos a nossa vida e o nosso futuro porque estamos agarrados no passado, remoendo mágoas, a falta de perdão, a falta de caridade. É isso aqui, ó, que faz com que a gente continue sofrendo, que faz com que a gente não perdoe, é estar agarrado ao nosso passado. Esquece. Dá chance a uma vida nova. Todo dia a gente não acorda numa vida nova. É Deus te dando a oportunidade de você renovar. De você se perdoar pelos seus atos, pela tua falta de perdão consigo mesmo. Com as pessoas te dando a oportunidade de fazer uma vida nova. Eu digo sempre, a nossa vida é feita uma novela. Né? No final do dia vai ter cenas do próximo capítulo. E amanhã eu posso fazer um final feliz ou triste. Vai depender de quem? De mim. Porque eu sou o diretor dessa novela. Eu sou o protagonista dessa novela. Cabe a mim fazer as escolhas. Não esperem chegar no leito de uma cama para pedir perdão. Não esperem que aquela pessoa que você ama, porque disse algumas coisas para você, morrer para você pedir perdão. Sabe, eu tenho amigos meus, eu tenho os pais deles, para mim são, como eu chamo de tio, né, a gente foi criado junto, e a mãe deles faleceu tem 5 meses. E eu vi o desespero, sabe, dos filhos quando a mãe morreu, porque muitos deles não estavam presentes, né? É a dor, aí vem um sentimento de culpa, né? E isso acaba com a gente. Eu sei, cara, não te culpa por isso, né? Te perdoa por isso mesmo. Dá uma chance nova na tua vida. Você fez o melhor, você estava aqui porque se sentiu culpado porque a mãe adoeceu, ele não estava no Brasil. Ah, cara, aqui você teve condições de mandar dinheiro, pagar um hospital bom para sua mãe, alguma coisa. Ela vai entender isso. Qual é o pai que não quer ver o bem do seu filho? Criamos os nossos filhos para o mundo, gente. Meu filho fez 18 anos semana passada, nem parece. Maior do que eu. Eu que olho para ele, eu que peço a benção ao meu filho, literalmente, que olho para ele assim, e aí, pai, tá joia? Porque ele, sabe, mas é saber que está seguindo um caminho, sabe? A vida dele foi um cara que tem a base da doutrina, sabe? É um menino que tem um coração bom, está seguindo a vida. Amanhã, se for seguir a vida dele, mudar de estado, fazer alguma coisa, aí. Mas é saber que eu fiz a minha parte. E assim a gente tem que saber essas oportunidades e ensinar isso aos nossos filhos. Como é que eu vou cobrar do meu filho que ele perdoe a irmã dele se eu não perdoo a minha esposa? Como é que eu posso cobrar isso, gente? Não dá. Meu tempo acabou. Eu desejo um bom domingo a todos vocês, um bom começo de semana. Eu espero que realmente, sabe, esse evangelho possa tocar o coração de cada um aqui de vocês. Que vocês possam perdoar e se perdoarem também. Porque nós não somos perfeitos, cometemos erros também. Não se culpem pelos erros do passado e aproveitem a oportunidade da vida, a oportunidade que Deus dá a cada um de nós aqui, todo dia ao acordar. Reflitam, gente. Não deixem as oportunidades que vocês têm
passar despercebida. Porque amanhã vai ser tarde. Aí tem um negócio chamado consciência. E isso, quando ela vem dizer que você fez uma coisa errada, é muito dolorido, gente. Muito dolorido. Que Deus abençoe a todos. A gente vai para o nosso passe agora. Não é obrigatório. Fazer a nossa prece também. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos entregar o nosso coração nesse momento ao Pai Maior, agradecendo a Ele a oportunidade que foi dada a cada um de nós de estarmos aqui. Pai de infinita bondade, eu quero te agradecer pela oportunidade desse Evangelho. Que as palavras aqui, Jesus, dentro desse Evangelho, possa tocar o nosso coração. Que possa transformar a nossa vida. Que esses ensinamentos nos fortaleçam ainda mais nessa caminhada. Que possamos, Jesus, sair daqui com o coração preparado a perdoar os nossos irmãos que nos ofendeu. Que também saibamos, Jesus, perdoar, né, as pessoas que nos magoaram. Que o amor esteja sempre acima de qualquer dor. Leva-nos no nosso pensamento, a caridade, a praticar a caridade, o bem ao nosso irmão. Que a tua paz possa iluminar o coração de cada um aqui, o teu amor ser fonte de luz em nossa vida sempre, Jesus. Abençoa e nos guia, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado e um bom domingo a todos.